conosco. Nossos irmãos, nossos amigos não puderam estar, tiveram compromissos sociais, de família, nos avisaram que não podia estar aqui, então a gente vai estar gravando para vocês e para os demais pessoas que nos acompanham no YouTube. O texto que nós vamos falar está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do primeiro verso. Nós vamos ler 15 versículos a partir do primeiro. Nós vamos lendo e já quebrando ele em pedacinhos. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, se apartem da simplicidade que há em Cristo. As coisas do presente século, as maldades, as intrigas, as invejas, as dissimulações, as heresias, as falsidades, as coisas que muitas vezes enchem nosso coração de mágoa, de ressentimento, coisas que vêm atormentar, que vêm corromper o nosso sentimento, que seria de pureza, de mansidão, de longanimidade, que nos identificamos com Cristo e de alguma maneira, pela astúcia das coisas do presente século, se a gente se deixa ser levado, se deixa ser enganado, se deixa ser contaminado, vamos perdendo a característica de Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, anunciado, falado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes com a razão, ou sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos meus excelentes, aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não o sou, contudo na ciência. Mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Paulo está anunciando aqui se ele foi rude com alguma questão, sobre alguma palavra forte que foi muito pesada para o entendimento daqueles que estavam escutando ele. E como ele dizendo que os outros apóstolos que tinham conhecido a Cristo e ele conhecer a Cristo no caminho, os outros apóstolos tinham conhecido Cristo junto, pessoa com pessoa, frente a frente, olhando no olho, tocando em Cristo. Paulo conhecer a Cristo no caminho, quando ele estava indo para o caminho de Damasco, com carta recomendada pelo imperador romano para que perseguisse aqueles que falavam do amor de Cristo. Ele, com essa autoridade que ele tinha, perseguidor que era, nesse caminho que ele estava, no caminho Cristo vem até ele, e nesse caminho Jesus ensina o caminho que ele deve andar. Então ele é transformado, regenerado, lavado, purificado pelo Espírito da graça que chegou na sua vida. E agora ele está dizendo, se eu fui rude nas minhas palavras, no meu comportamento, agora eu sou manso e humilde pelo Espírito da graça que recebi da pessoa de Cristo. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? Eu fiz alguma coisa errada, ou porventura eu agora me humilhando neste momento, para que vocês fossem exaltados quando entendesse essa palavra? Porque de graça eu recebi ela, e assim como de graça recebi, de graça eu vos dou ela, para que esse mundo e vocês não sejam corrompidos pelas vaidades e pelas questões a respeito de como ser e o que fazer, e se devo cobrar, e se devo levar vantagem sobre isto que eu recebi da parte de Deus.
Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Os irmãos sempre ajudaram, ofereceram ajuda. Alguns sim, outros não. De forma sincera, com coração cheio de amor, sendo que ele agora largara tudo pelo chamado vocacionado que tinha da parte de Deus para levar este evangelho, e a qual ele tinha dentro de uma comunidade que ele fala: quem está em Cristo está na igreja. E ele, falando dessa forma, dizendo que despojou-se de tudo para servir a vós. Mas um dia, de repente, vocês me ajudaram com alguma coisa, com mantimento, com um salário, que não é salário mínimo, que não é salário financeiro, não é que não existe uma cota acima disso. Não disse um preço específico, mas que me desse a minha necessidade diária. Mas ele não estava preocupado com isso, tanto é que ele era fazedor de tendas. Ele tecia tendas, ele, Barnabé. Trabalhava para que tivesse seu sustento, para que não fosse pesado para com os demais irmãos. Mas aqueles que podiam cooperavam com ele. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei, porque isso não me convém. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Caia. Para onde eu vou agora? Por quê? Porque vos não amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Já naquela época, algumas pessoas levavam vantagem, vendo que aquilo era algo proveitoso e que as pessoas estavam perplexas dos sinais que aconteciam da parte de Cristo nos evangelhos que eram anunciados, que era nova, que estava sendo anunciada, a palavra, a boa notícia estava sendo dada, que Cristo tinha ressurgido dos mortos, e eles tinham ficado ali recebendo virtude do Espírito Santo. Paulo recebe lá na frente, em Atos 9, esse encontro no caminho. Os apóstolos receberam ali em Atos 2, 50 dias após a ressurreição de Cristo. Eles recebem a graça do Espírito Santo, e os sinais já começam a acompanhar eles, e as pessoas começam a receber curas, milagres e transformações de vidas. Alguns, olhando isso por um lado material, começam a ver: nós vamos fazer isso também, porque isso é proveitoso, nós vamos levar vantagem. Aí está as corrupções, aí está os enganos, as mentiras desses falsos apóstolos, falsos mestres, falsos pregadores, falsos pastores, enganadores, que somente veem o crescimento material, e que ganharam uma alma que não fosse obrigação, mas que fosse somente pelo testemunho, que a pessoa visse, e que ela fosse transformada, regenerada e lavada no sangue de Cristo. Mas não. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então qualquer um pode. Vós sois filhos de quem? Da ira, da perdição e da mentira. Jesus fala lá em João 8, 44, falando para os fariseus. E Paulo que lembra, porque está na mesma graça do conhecimento. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Bom seria que cada um que recebesse a palavra da verdade do Evangelho de Cristo se transformasse em uma nova criatura. O cabeçalho aqui diz: os falsos apóstolos. E no início ele diz: me suporte um pouco mais, só um pouquinho mais dessa minha loucura, porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Esse amor de proteção, esse amor de Deus que está no meu coração é para proteger vocês das coisas que está acontecendo na sociedade, na comunidade, até no meio da comunidade, da igreja, está acontecendo isto.
Muitas pessoas estão ali com o coração sincero, aberto e puro para receber esse evangelho. Mas alguém está para cuidar, para criar contenda. Outros estão para levar a vantagem, para ficar na vitrine e ser ovacionado. Outros estão na carne, outros estão no espírito. Mas aqui diz, o fim do qual será conforme às suas obras, aquilo que está praticando. Então nós voltamos lá na questão dos frutos desse espírito, o que produz em mim e você. Porque eu estou zeloso com o zelo de Deus, esse amor é de Deus. Esse amor de Deus que está em mim e eu estou passando para vocês, esse zelo de proteção, preparando vocês como se uma mulher fosse virgem sendo para o seu esposo, virgem pura, virgem intocada, virgem imaculada, virgem santificada. Agora, apresentada a essa igreja, esse corpo que é de Cristo, para Cristo, que é o noivo. Então por isso que eu estou cuidando de vocês. Por isso que eu estou testificando para vocês daquilo que eu ouvi da parte de Deus. Aonde no caminho para Damasco, como bom foi aquele encontro que tive. Estava ele na escuridão das trevas, e muitas pessoas ainda estão nessa escuridão das trevas e não tiveram esse encontro. Mas quando há esse encontro com Deus, começa a sair as manchas do coração, e aquela névoa que está na sua vista espiritual começa a ser dissipada, não somente por uma oração, por uma reflexão, mas simplesmente por entender a mensagem que foi anunciada. Poderia pegar um texto e ler, poderia chegar alguém me dizer, e eu olhando e sentindo, ou se não vendo, ouvindo, entendendo que estava ali, alguém falando das bênçãos e do amor de Deus, entrando no coração de cada um, tirando a maldade, tirando a raiz da amargura, tirando aquele invólucro que estava tampando todo o entendimento do ser humano, e ele sendo aliviado, transformado, tirando aquela carga sobre ele, como Jesus chama ali em Mateus 11, 28, vinde a mim, vós que estáis cansados, fracos e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Então, se Jesus tirou o jugo, chamou para que tire esse jugo, esse peso, não é para quem chama agora coloca peso sobre. Então nós temos o falso e nós temos o verdadeiro. Nós temos a luz e nós temos as trevas. Nós temos o amor e nós temos o ódio. Agora nós escolhemos quem? Alguém gritou mais forte Barrabás. E aqueles que queriam falar Cristo calaram-se e saíram. Os seus gritos foram sufocados pelos gritos mais altos que chamavam o pecado. Hoje, quem está em Cristo está libertando as pessoas desses Barrabás, desses pecados, dessas mentiras, desses engodos. Aquele que anda na verdade não precisa estar cheio de holofote, com brilhos de luzes artificiais, mas com a luz verdadeiramente de Deus que venha até ele e que ele reflita essa glória para as pessoas, emanando o amor puro do seu coração. E as pessoas sintam esse amor e sai tão fácil. E eu sempre falava ali, quando alguns me escutavam e outros não queriam me escutar, quando aquele que tem um amor verdadeiro, ele é oprimido, ele é apertado, exala não raiva, não ódio, mas exala bom perfume, e dele sai a seiva de Cristo e sai a unção de Cristo, que é o óleo, nada mais. Porque nos lugares que você for, onde você estiver, você reflete essa luz, você reflete esse amor, você dá esse tempero para esse mundo tão corrupto, esse mundo tão cheio de trevas e de maldade e de mentiras, esses governantes que querem enriquecer, esses políticos maldosos que querem enriquecer, desviando os recursos para os seus bolsos, para as suas fazendas, para todo o seu grupo de empresários, falcatruas. E eu não generalizo, vamos tirar um grupinho dali e dali, talvez alguns mínimos, poucos que estão aí fazendo a sinceridade. Toda a sociedade envolvida, mas ainda cremos no melhor.
Nós temos a esperança do mundo melhor. E eu sempre digo isto, e as palavras não são minhas, mas que vêm no meu coração, porque eu entendi essa palavra, esse evangelho. Começar dentro da tua casa, dentro do teu lar, do recinto do teu trabalho, onde tu estiveres. Não seja falso, seja verdadeiro. Seja luz, não seja treva. Seja amor e não seja ódio. Exale esse perfume de Cristo. Mas para que tu exale isto, tu tem que crer que Ele existe e que Ele vive e reina para todo sempre. É esse Jesus que nós anunciamos e não há outro caminho. Você pode ter opções, como eu tenho. Opte pelo bem, pelo amor e pela sinceridade, pela verdade. Nós somos cheios de falhas, cheios de pecados, como qualquer outra pessoa, mas graças dou a Deus que um dia essa palavra chegou no meu coração e, como espada é, ela remoeu o meu íntimo, ela movimentou as minhas entranhas, e ali há uma morada de Deus dentro do meu ser. Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe a nós, irmão Celso, irmão Cirlei, que não puderam vir, irmão José, irmão Rosemary, que não puderam estar conosco, demais pessoas que nos acompanham aí no canal do YouTube, a minha esposa a Magda, a Michelle, o Júnior, que está na faculdade, a minha filha está em casa de repouso, o Lucas, a Laura, minha filha, aos meus pais, nossos parentes e amigos. Deus dê graça a todos e Deus nos abençoe sempre e nos livre de todo mal. Amém. Vamos orar? Ora, minha linda. Senhor Deus e Pai, te damos graça por mais esse momento, santo e consagrado a Ti. Que a saúde, o amor, a Tua virtude esteja sempre em nossos corações, renovando nossas esperanças, revestindo-nos com a Tua armadura, iluminando o nosso caminho e também dando sabedoria a nós e todos aqueles que nos escutam. Dê-nos paciência, graça, força, discernimento, fidelidade e compreensão. Obrigado por tudo. Que a saúde, a paz, o amor, a graça, na comunhão do Teu Espírito Santo, a gente continue firme nesse caminho, ouvindo, meditando e falando do Teu amor e da Tua verdade. Em Cristo Jesus. Amém.